Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Nessa manhã, eu gostaria de ajudar os irmãos com a leitura de apoio do alimento diário dessa semana. Essa leitura de apoio, ela se encontra nesse livro aqui, que está na minha mão, tá vendo? Os Grandes Diamantes da Bíblia. E o capítulo é o capítulo 32. Então, irmãos, gostaria que vocês prestassem atenção nessa leitura para que a gente possa ser edificado. Amém? E como nós estamos vendo durante a semana sobre a questão das etapas do crescimento em vida, e nós queremos ajudar os irmãos a compreender um pouco melhor. E essa leitura de apoio é tremenda. Eu gostaria de ler para os irmãos. Jesus é o Senhor. Aqui diz assim: nessa sessão nós trataremos da vida cristã e do viver dos filhos de Deus. Primeiramente nós vamos abordar a estrutura da vida cristã. No capítulo seguinte, nós falaremos sobre a vida familiar e as relações sociais na vida da igreja. E por fim, sobre o andar dos filhos de Deus. A fé. A vida da igreja tem três aspectos: a fé, a esperança e o amor. Se encontra em 1 Coríntios 13 e 1 Tessalonicenses 1:3. A fé é o primeiro item da vida cristã e possui relação com o espírito humano. Por ouvir a palavra, cremos no Senhor Jesus e em sua obra redentora, e em nosso espírito, aí o nosso espírito foi salvo, ou seja, fomos salvos pela fé, não pelas obras que fazemos. Romanos 10:17, Gálatas 2:16 e Efésios 2:8 e 9. Quando considerarmos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos que a ordem dos itens da estrutura da vida cristã começa pela operosidade da fé. Em Tessalonicenses fala da operosidade da fé dos Tessalonicenses, ou a obra da fé. O Senhor já resolveu o problema dos nossos pecados e tomamos posse dessa realidade por meio da fé no poder do seu sangue precioso. Eu criei no Senhor Jesus e Ele me salvou. E eu não fui crucificado, mas o Senhor morreu em meu lugar. Se eu fosse crucificado, teria morrido inutilmente, pois não teria liberado vida para outras pessoas. Graças ao Senhor, que morreu e ressuscitou, Ele venceu o diabo, que tinha o poder da morte e mantinha os homens presos pelo pavor da morte, para nos dar sua vida. Hebreus 2:14. Agora, Ele deseja que vivamos a vida da igreja, negando a vida da alma, para a vida divina crescer em nós. Isso é maravilhoso. Isso é uma questão de fé, primeiramente. Foi o que o irmão falou. Começamos com fé, cremos com a fé e agora vamos operar por meio da fé. A esperança. A esperança está relacionada ao nosso corpo. No grande dia em que o Senhor retornar, irá transformar nosso corpo corruptível de humilhação em um corpo de glória. 1 Coríntios 15:53. O apóstolo Paulo também diz: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao nosso corpo de glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei neste modo firmes no Senhor. Filipenses 3:20 e 4:1. Em 1 Tessalonicenses, Paulo se refere a esse aspecto da estrutura da vida cristã como firmeza da esperança, ou perseverança da esperança. E na volta do Senhor, nosso corpo será transfigurado. Por isso, não dependerá de qualquer ação nossa. Portanto, esses dois primeiros aspectos da estrutura da igreja não dependem de poder fazer
ou de nossa capacidade, ou da obra que nós realizamos. Entretanto, hoje precisamos colocar toda a nossa atenção e nos empenhar no labor do amor. Então, as duas primeiras obras, os dois primeiros aspectos que aconteceu, é Deus que produz. Ou seja, a fé é uma obra de Deus. A esperança, né? Essa esperança que foi retratada aqui, que é relacionada ao nosso corpo ser transformado em um corpo de glória, é uma obra de Deus. Essas duas coisas é Deus quem faz. É Deus quem trabalha. É Deus que opera em nós. A fé é dom de Deus. A fé é Deus quem dá. A transformação do corpo é Ele que fará naquele dia. No dia da vinda do Senhor. No dia da esperança. Amém? Até aqui, muito compreendido, muito claro. Então vamos agora para o amor, que é a parte mais importante da nossa vida e da estrutura da vida espiritual. Amém? Então, o amor. Em 1 Coríntios 13:13, lemos: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Esses três aspectos formam a estrutura da vida cristã. Lembre-se, a estrutura da vida cristã é a fé, é a esperança e é o amor. Em 1 Tessalonicenses também encontramos esses itens essenciais. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3. Nós vimos que a fé está relacionada com o nosso espírito e a esperança com o nosso corpo. Portanto, o amor tem relação com a nossa alma. O amor de Deus é que nos constrange. E não viver para nós mesmos. O amor de Deus é que nos constrange a não viver para nós mesmos. Isso é o negar da vida da alma e seguir o Senhor juntamente com nossos irmãos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Após crermos, podemos viver a vida da igreja expressando o amor que recebemos de Deus. Dentre os três, o maior é o amor. O amor é o maior e principal item da vida cristã. Se nosso viver e labor na obra do Senhor forem provenientes do amor, certamente haverá expressão da vida de Deus. E a vontade do Senhor será feita. Hoje, se você estiver vivendo a vida da igreja, negando a vida da alma, a vida de Deus irá crescer. E você estará cheio do amor de Deus, pois Deus é amor. O crescimento da vida de Deus resulta em amor. E esse amor aumenta cada vez mais. Amém. Embora tenhamos avançado até aqui, algumas vezes ainda nos deixamos ser influenciados pela vida da alma, por causa da nossa natureza caída. Todavia, quando invocamos o nome do Senhor, voltamos nossa mente ao Espírito e desfrutamos novamente de sua vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Dessa maneira, invocando o nome do Senhor, todos nós podemos nos voltar ao Espírito, 1 Coríntios 12, 3, e vivermos segundo a vontade de Deus na vida da igreja. O amor é a expressão da vida de Deus. E isso significa que a medida do amor que temos em nós é de acordo com o crescimento da vida de Deus em nosso interior. Se quiséssemos medir o quanto temos da vida de Deus em nós, basta considerar o quanto amamos os irmãos, as pessoas e principalmente aqueles com quem não temos afinidade. Quanto mais a vida cresce, mais o amor será expresso em nós. Mateus 5,44, 1 Pedro 1, 22, 1 João 3, 16. Uma vez que a vida de Deus cresce em nós, irmãos, somos aperfeiçoados para edificar o corpo de Cristo hoje, sermos preparados para o governo do mundo vindouro. Por essa razão, o Senhor Jesus nos inclui na igreja, para que a prática do amor proveniente de sua vida nos transforme e nos faça cada vez mais parecido com Ele. Hoje, precisamos que o amor seja aperfeiçoado em nós. 1 João 4,17.
Quando pregamos o Evangelho mais do amor de Deus, aumenta em nós, levando-nos a amar as pessoas como Deus ama. Por amar o homem, Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar e dar a vida eterna. João 3,16. Por vivemos segundo a vida divina, o amor pelas pessoas aumenta em nós. E quanto mais invocamos o nome do Senhor Jesus, mais cheios do Espírito ficamos. E assim espontaneamente ganhamos o encargo de pregar o Evangelho e permitir que esse amor flua para as pessoas. Se nosso alvo for apenas fluir esse amor, nossa preocupação não será ensinar ou debater doutrinas com as pessoas. Nosso interesse é não tão somente pregar o Evangelho da graça, para que a vida de Deus seja infundida naqueles que creem. Além disso, devemos prosseguir ajudando as pessoas que recebam ou receberam o Evangelho da graça, tendo crido no Senhor Jesus, a ver a necessidade de segui-lo, negando a vida da alma. Nesse momento, precisamos ajudá-los a se alimentar e desfrutar da palavra de Deus e dos livros espirituais que nos ajudam a entendê-la, promovendo em um tempo de leitura com elas. Também podemos encorajar a convidar os seus amigos, parentes a participar desse momento para que eles igualmente sejam supridos com a vida divina. Tudo isso faz parte do amor. O amor também nos capacita a cuidar dos irmãos com paciência, alimentando-os com a palavra. 1 Coríntios 13:4, Mateus 24:45 a 46. Por meio dessa paciência, aguardamos o trabalhar de Deus nos irmãos. E não nos inquietemos ou desprezamos quando eles apresentam dificuldade por não negarem a si mesmos. Para que sejamos iluminados em nosso coração acerca da maneira que temos de tratar aqueles que nos cercam, precisamos ler com oração estes versículos. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:4 e 7. O labor do amor é como cultivar uma plantação. Ao fazê-la, não podemos forçar seu crescimento, tampouco exigir fruto dela. O lavrador pacientemente aguarda o fruto e o seu amadurecimento. Tiago 5:7. Essa paciência também deve ser vista em relação entre pais e filhos e o nosso cuidado para com os irmãos, tal qual Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 2:7 a 12. Que o Senhor encha nosso coração com seu incondicional amor, a fim de cuidarmos uns dos outros dessa mesma maneira. Quando vivemos a realidade da vida da igreja no Espírito, passamos a lidar em amor com as diferenças entre os irmãos. Muitas divergências de opinião, contendas entre irmãos, surgem por falta de crescimento na vida espiritual. E precisamente por isso que devemos exercitar o amor que flui da vida divina. Somente assim somos capazes de negar nosso ego e aceitar, aleluia, os outros como elas são. Em Efésios 4:1 a 3, nós vemos que por meio do amor somos capazes de suportar-nos, ou seja, sustentar uns aos outros, perseverando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em nossos atos, comunhões e no cuidado para com os que nos cercam, o amor de Deus em nós é o que deve prevalecer. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos a estrutura da vida cristã. Qual é essa estrutura? Essa estrutura, meu irmão, é a fé, é a esperança e é o amor. Com que se relaciona essa estrutura? A fé com o espírito, a esperança com o nosso corpo e o amor com a nossa alma. Por isso nós precisamos, de fato, ganhar essa experiência. Nós precisamos ter essa experiência na nossa vida. Precisamos praticar isso. Por isso que nós pedimos aos irmãos que ouça essa leitura e no nome de Jesus, o Senhor possa ganhar a vida. Amém?
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.